Vamos conversar hoje sobre a reforma íntima, segundo o Espiritismo. Vamos ver o que seria a reforma íntima. A reforma íntima ela é a base do Espiritismo, né? Nós temos a reforma íntima como algo necessário, é um dos pilares do Espiritismo, a reforma íntima. Então, o que é a reforma íntima? Kardec falava que a gente conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em se tornar uma pessoa melhor. E a reforma íntima é isso, é você aplicar o Evangelho no seu dia a dia para se tornar uma pessoa melhor. Boa noite, pessoal. Compartilha, eu peço para compartilhar a live, o bate-papo, para mais gente participar. Aproveitar também para fazer um convite no sábado, esse sábado em Bauru, na Feira do Livro Espírita que está tendo, às 7h30 eu vou fazer uma palestra sobre o mundo espiritual, colônia, umbral, as lições que a gente pode tirar do livro do André Luiz, lá no Shopping Boulevard. Então você pode ir lá, passear no shopping, compra o livro na feira, que normalmente tem um bom desconto, né? E participa da palestra às 7h30. Também convidar para curtir o nosso canal no YouTube, né? Então, vamos voltar. Reforma íntima. Vocês podem mandar pergunta, depois a gente tenta responder. Questão da reforma íntima. A gente tem que procurar realizar a reforma íntima. É um dos pilares da nossa doutrina. E qual que é o objetivo final da reforma íntima? É a gente viver em sintonia com Deus, né? Atingir um estado de purificação do espírito, né? Um estado de perfeição relativa, porque absoluta é somente Deus. E aí nós passamos a viver em sintonia com Deus. E qual que é o nosso caminho seguro para isso? Como que a gente consegue atingir esse estágio de viver em sintonia com Deus? É o Evangelho de Jesus, é o nosso guia, né? Jesus é o caminho, ou seja, os ensinamentos de Jesus é o caminho para que possamos atingir o objetivo, que é viver em sintonia com Deus. E isso em todos os atos da nossa vida, trabalho, em casa, na rua, né, no WhatsApp, no celular, em todos os lugares. Então a gente tem que procurar isso, procurar realizar uma reforma nos nossos atos, no nosso dia a dia, para atingir essa ideia que é viver em sintonia com Deus, né? E aí nós temos que pensar no seguinte: então Jesus traçou para nós uma estrada, um caminho que a gente tem que percorrer. E esse caminho, pelo Evangelho, é um caminho muito suave. Quando você passa a viver em sintonia com o Evangelho, sua vida passa a se tornar melhor. Só que a gente tem um costume de viver fora do Evangelho, né? Então a gente escolhe, em vez de seguir o caminho, a estrada que Jesus deixou para nós, a gente prefere viver em outra estrada, uma estrada que tem lama, areia movediça, buraco. Então a gente sai da estrada que Jesus colocou para nós. E nós temos que tentar voltar para a estrada do caminho da evolução, que é seguir em sintonia com Jesus. E seguir em sintonia com o Evangelho para atingir a perfeição, que é viver em sintonia com Deus, né? Se tornar um espírito puro. O Espiritismo ensina isso para nós. Disso é despertar a nossa mente. Boa noite, pessoal. A gente tem que despertar a nossa mente para essa necessidade, porque a gente costuma diferenciar a religião do nosso dia a dia. Então vai no centro, vai na casa de oração, aprende alguma coisa, depois pega e no dia a dia não aplica. A gente tem que passar a aplicar no nosso dia a dia os ensinamentos, né? E qual que é uma das dificuldades? É a gente ligar a nossa mente para essa necessidade. André Luiz, no livro No Mundo Maior, explica que a nossa mente ela tem 3 andares. Nós temos no primeiro andar, que ele fala até que é como se fosse um porão, boa noite, ela tem o inconsciente, ou seja, nosso subconsciente com programações de vidas anteriores, programações que nós aprendemos, hábitos, automatismos, instintos, né? Então nós recebemos estímulos vindos desse subconsciente. E aí nós temos o andar do meio, que seria o consciente, onde está a nossa vontade deliberada, onde está a nossa consciência, onde a gente decide, delibera o que quer fazer. Se você vai acumular, vai seguir o estímulo, ou se você vai lutar contra o estímulo, ou se você vai criar um novo estímulo. E o superconsciente,
O superconsciente são as metas que a gente tem. Então, para a gente fazer a reforma íntima, não adianta só falar, eu quero fazer a reforma íntima. Tá, e aí? Você vai deixar de ser egoísta do dia para a noite? Não vai. Você vai conseguir aplicar o evangelho 100% do dia para a noite? Não vai, porque nós somos espíritos imperfeitos. Isso é normal. Isso é natural que aconteça. Então nós temos, o que eu estava falando, é que nós temos que entender que nós precisamos de uma estratégia para fazer a reforma íntima. E essa estratégia é a gente adotar no nosso dia a dia hábitos mentais saudáveis, né? Evangelho no lar, leitura edificante, leitura de mensagens, né? Aquelas mensagens do Emmanuel, do André Luiz, a prática da caridade, né? Tudo isso traz o Evangelho para nós, vai nos ensinando. A gente vai conseguindo aos pouquinhos despertar a nossa atenção, vendo no que a gente tem que mudar, né? Muitas vezes a gente pega um defeito nosso e transforma esse defeito até em uma qualidade na nossa cabeça. A gente erra tanto que a gente fala, eu sou nervoso mesmo, ou eu sou grosso mesmo, ou eu sou impaciente mesmo, e acha até que isso é uma qualidade. E só que estudando, só você procurando no dia a dia ter o Evangelho, que você vai despertar a sua mente para a necessidade de mudar isso. A gente precisa mudar os nossos atos. Isso é reforma íntima. É você descobrir que determinada conduta sua não está em sintonia com o Evangelho. E você só vai descobrir isso trazendo o Evangelho para o seu dia a dia, né? Tendo hábitos mentais saudáveis. Aí você consegue fazer isso. A reforma íntima, em tudo que a gente tem que fazer, ela passa, em regra, por 4 estágios, né? O primeiro estágio, que é você estar fazendo o errado, né? Nem sabendo que está errando. Fazer o errado, achando que está certo. Segundo estágio, fazer o errado já sabendo que está errado. O terceiro estágio, fazer o certo, mesmo que com vontade de fazer o errado. Até que você atinge um nível de fazer o certo com vontade de fazer o certo. Nesse nível aqui é muito legal, porque você passa a realmente viver em sintonia com o Evangelho nesse ponto. Então essa é uma grande caminhada. Vamos imaginar a casa da indulgência. Se você tem o hábito, né, que toda a maioria do pessoal tem, né, de falar mal do outro, né, não está na roda de conversa, a gente fala de quem não está na roda de conversa, né, então você não vai conseguir do dia para a noite cortar até o seu pensamento sobre isso. Então você tem que começar a trabalhar isso. Então você vai procurar vigiar seus pensamentos, vai procurar raciocinar quando vir um impulso, até que chega uma hora que você consegue naturalmente já respeitar isso. Por exemplo, no caso da impaciência, né? Pessoa muito nervosa, muito impaciente. Não há em nenhuma parte do Evangelho nada falando que você pode ficar impaciente, que você pode brigar, que você pode xingar, que você pode destratar as pessoas. Na verdade, é o contrário. O Evangelho é muito claro que nós devemos ser brandos, mansos, pacíficos. Então, se você tem que se conhecer. Se você localiza esse defeito, você tem que procurar trabalhar ele. Vamos trabalhar esse defeito, vamos procurar mudar isso.